Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Eu sou o sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, o sacerdote com S minúsculo, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então vou começar o vídeo falando sobre vários assuntos e aspectos referente à Bíblia e vou usar a minha experiência de vida, porque eu já fui morador de rua, fiquei sem dinheiro e hoje eu sou interditado pelo juiz por problema de doença mental. Eu tenho esquizofrenia e outras doenças mentais e eu sou muito diabético. Então a minha situação ela se complica por causa das doenças. Mas mesmo assim eu consigo viver porque eu tenho o espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, que é o espírito sacerdotal, como está escrito em João capítulo 14. Então vamos até João para mostrar isto que eu estou falando no livro de João. O livro de João é o livro que está contido na Bíblia, que é um livro inspirado e é a escritura, faz parte da escritura sagrada dos cristãos. Então, para uma pessoa ser cristã, ela tem que se transformar em sacerdote. E eu vou mostrar por quê. Porque está escrito aqui no capítulo, no livro do apóstolo João, capítulo 14. Vamos ver o versículo para começar. Aqui. Vamos começar pelo versículo 16. E se precisar, com o decorrer do tempo, eu vou lendo o capítulo 14 para ver o sentido da palavra que está escrito nesta colocação que eu fiz, que todo sacerdote, todo cristão, ele tem que ser sacerdote. E vou usar também outros parâmetros que estão na Bíblia também, em outros lugares. Então vamos ler capítulo 14 do livro de João. O versículo, vamos começar pelo versículo que eu tinha acabado de ver agora, versículo 16. Que eu sou muito diabético e a diabetes atrapalha muito a minha cabeça, a minha mente, meu raciocínio. Porque dá uma sensação muito ruim aqui na fronte, né? Então, vamos lá. E eu rogarei ao Pai, com P maiúsculo, significando que é o Deus verdadeiro da Bíblia. O Deus verdadeiro que todas as religiões procuram, mas eles não acham, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Como Paulo falou, que é um Deus desconhecido, como está escrito em Atos capítulo 17. E ele vos dará outro Consolador, com C maiúsculo, para que fique convosco para sempre. Então, esta passagem é uma das passagens mais importantes e primordiais para constatar
isto que eu estou falando, mas eu vou usar outras partes da Bíblia também para continuar expondo este pensamento, que todo cristão verdadeiro legítimo, ele tem que se tornar sacerdote, com S minúsculo, da segunda ordem de Melquisedeque, não da primeira ordem de Arão, não da primeira ordem dos levitas. Por quê? Porque a dinastia israelita das 12 tribos de Israel, elas já foram encerradas quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, quando ele foi pendurado. Porque ali começou uma nova era, uma nova época, um novo século, que seria a transformação do mundo antigo para o mundo novo. Para agora, nos próximos tempos, ou no próximo tempo, ou até na próxima metade de um tempo, como está escrito lá nas profecias de Daniel, se cumpra todas as coisas, mas já foram cumpridas todas as coisas, só falta o cumprimento dos tempos, porque a obra divina de nosso Senhor Jesus Cristo, ela já foi completa, porque ela foi executada perante a face do Deus Pai, porque ele estava aqui com nosso Senhor Jesus Cristo para reconciliar o mundo, como está escrito nos evangelhos. Então, houve esta transformação, porque antigamente existia o sacerdócio levítico, que era o sacerdócio de uma das tribos de Levi. Mas aí era uma cultura, uma tradição, uma religião judaica, do judaísmo e da religião israelita. Nós que somos cristãos, nós somos nova raça. Nós não temos ligação espiritual com estes povos, porque estes povos eram os povos do Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus com D maiúsculo, que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eles eram, mas só que o tempo deles já passaram, porque já foi tudo cumprido. Jesus veio para arrumar todos esses problemas. Esses detalhes, eles já foram todos sanados, porque Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na Terra para salvar a humanidade, para salvar o mundo. Então ele tinha várias funções. Deus mandou ele executar várias funções aqui na Terra. Salvar o mundo, encerrar a religião judaica e israelita e criar a religião cristã, que agora a religião cristã é a religião do verdadeiro Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade que está escrito no Novo Testamento, que as outras religiões, as outras pessoas que não são 100% cristãs, elas não entendem, porque elas usam de má fé para destruir este pensamento. Mas eu não vou falar disso agora, porque eu estou falando sobre a questão
do sacerdotismo na religião cristã. Então, vamos reler de novo aqui, no versículo 16, para começar a entender isso que eu estou falando. E eu rogarei ao Pai, com P maiúsculo. Então, Jesus está dizendo para os apóstolos que ele pedirá ao Pai, a Deus, o quê? Vamos ver o que Jesus está falando. Está dizendo que vai pedir ao Pai. Ele vai pedir ao Pai uma coisa nesse versículo. Vamos ver o que ele vai pedir. E ele vos dará outro consolador. Consolador com C maiúsculo. Então vamos lá. Sempre quando tem uma palavra que não esteja dentro de algum início de alguma frase dentro da Bíblia, então essa palavra significa esse nome, essa palavra, esse substantivo, ele significa uma coisa acima de tudo, assim, uma coisa superior, uma coisa assim que descreve o poder de tudo. Então, como consolador está escrito como a letra C em forma maiúscula, então significa um pensamento muito importante e um detalhe que nós temos que observar. Eu não utilizo, por exemplo, hermenêutica para analisar os textos que eu leio na Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro para os pobres, e os pobres eles não ficam atrás de instruções das coisas do mundo, porque nós temos que sair do mundo. Por isso que nós não temos que ter bens materiais, conhecimentos humanos, para tentar entender, decifrar, interpretar, traduzir a palavra de Deus, que ela já está pronta, porque Jesus ele já fez a obra. Então tem várias testemunhas, como os escritores, as testemunhas que viram tudo isso que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia é a essência da história da humanidade e da obra que Deus criou. Então não precisa estudar hermenêutica, que é a ciência, a arte ou filosofia da interpretação de textos e símbolos, focada em compreender o sentido original do autor e sua aplicação atual. O autor é Deus. O autor, ele não é humano, ele é divino, ele é espírito, ele é espiritual. Então, eu não preciso usar desses argumentos, desses artifícios para interpretar o texto que está escrito na Bíblia, porque existem versículos que falam que a gente não precisa usar de intelectualidade para poder acreditar nas palavras que estão escritas na Bíblia. Nós podemos fazer a nossa interpretação através do Espírito com E maiúsculo, de Melquisedeque, que era o sacerdote do Altíssimo, que é o sacerdote do Altíssimo. Ele não consegue, ele continua sendo, porque ele é eterno, Melquisedeque. Só que Melquisedeque, ele opera aqui neste mundo terreno.
Só que ele opera em forma espiritual, dentro das pessoas, porque ele é representante oficial, legítimo, verdadeiro do bem. Então, por isso que ele tem esse poder. E quando nós temos o Espírito, que é o poder de Deus, o Deus Pai verdadeiro, nós se tornamos sacerdotes. Porque agora nós podemos fundar nossa própria igreja, porque a nossa igreja é o nosso corpo, é o nosso templo, é a casa do Deus Pai e do Deus Filho, e do sacerdote Melquisedeque, e do Espírito Santo. Então, o que está escrito aqui? É isso que eu estou explicando. Segunda parte do trecho do versículo 16. E ele, esse ele é o Pai, está com a letra E minúscula, mas é o Pai, é o Altíssimo. Neste caso, não tem problema o ele ser com E minúsculo, Deus ser representado por Jesus Cristo com E minúsculo, porque está dentro da oração que eu estou lendo aqui. Como eu disse, não é começo de oração, porque tinha uma vírgula antes. Então, está escrito assim: e ele, que é Deus, vos dará, tá vendo? Deus está dando pra gente o Espírito com E maiúsculo, sacerdotal. Ele está dando, ele está doando. Por isso que é de graça. Então, o Espírito com E maiúsculo, Jesus Cristo, a graça, a fé, é a mesma coisa. Então, tem que interpretar os textos bíblicos com a fé, que representa todos esses substantivos. A graça, o Espírito com E maiúsculo, o sacerdócio, que são os dons. Então, uma palavra pode representar milhares e milhares de outras palavras que identificam outros pensamentos. Então, nós não precisamos ter uma doutrina humana para entender, estudar e saber, compreender o que está escrito na Bíblia. Porque senão, nós vamos ter que ficar submissos às pessoas que são mais inteligentes do que a gente. E daí a gente vai ser enganado, como tem vários versículos que eu vou mostrar no decorrer do tempo, falando sobre essa conspiração, essa conjuração que existe dentro da igreja cristã, que somos nós, que nós somos o corpo de Cristo, como eu já venho falando nos vídeos. E as outras religiões, outros pensamentos, homens que têm vários pensamentos e querem discutir o que está escrito na Bíblia sem fé, sem crença, sem sofrimento, porque nos vídeos anteriores eu já venho falando isso. E sobre o que significa a igreja, como eu estou falando aqui agora. Porque tudo que eu estou falando é o montante de todas as coisas. Então a gente pode ter vários pensamentos. A gente não precisa descobrir o que o escritor estava escrevendo quando ele estava sendo inspirado por Deus, porque Deus estava dentro dele por causa do espírito de Melquisedeque, que ele atua em todos os tempos aqui na Terra. Ele só saiu desse tempo aqui na Terra aos 30 anos. Por quê? Porque foi quando Jesus nasceu aqui na Terra, Jesus desceu e o Espírito com E maiúsculo subiu. Então, o mundo ficou sem nenhum espírito poderoso aqui na Terra durante 30 anos. Porque Jesus Cristo, do 0 aos 30 anos aqui na Terra, ele ainda não era Deus, não era divindade, ele era homem. Porque ele veio fazer todo este procedimento que eu estou falando. Ele veio encerrar
a religião, o povo judeu israelita. E veio também encerrar as religiões, os outros povos, as outras nações gentílicas, veio encerrar o modo de vida que eles viviam, os pensamentos. Jesus Cristo veio para isso, por isso que o Espírito com E maiúsculo ficou 30 anos, do 0 aos 30 anos de idade de Jesus Cristo, sem nenhum espírito aqui na Terra, poderoso. E daí, quando Jesus fez 30 anos de idade, daí o Espírito Santo, que é diferente em questão de, como eu posso dizer, que é diferente, o Espírito Santo é diferente do Espírito com E maiúsculo em funções. A natureza e a essência é a mesma, que é de Deus. Mas só que o Espírito com E minúsculo é o Espírito sacerdotal. É isso que eu estou querendo provar agora. Eu vou mostrar para vocês. Isso que eu estou falando, mas eu precisava ir em vários versículos aqui da Bíblia que eu conheço para falar sobre isso. Agora, o Espírito Santo com E e S maiúsculo, ele já é um espírito mais ligado a todas as coisas do poder de Deus. O poder com o Espírito com E maiúsculo é sacerdotal. Então, ele tem os dons que Jesus ganhou, que o Pai deu para ele, e ele distribui para os homens aqui na Terra. Jesus Cristo distribui através do Espírito com E maiúsculo. E o Espírito, por que o Espírito com E maiúsculo é o Espírito sacerdotal? Porque está escrito aqui, por exemplo. Porque aqui, só para concluir esse outro pensamento que eu tive, lá que eu estou falando, que eu estou tendo, porque é Jesus que está me revelando, tá vendo? Eu não tenho poder, eu não tenho condição de falar, fazer alguma coisa que não esteja ligado com o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É eles que estão me orientando a falar isto agora, não sou eu que estou falando. É o poder deles, é eles que eu estou representando, eles estão dentro de mim e eu estou passando aquilo que eles estão me revelando. Então, Jesus, ele revela o que ele quiser para qualquer pessoa do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer, porque nós não somos Deus. Nós não somos Deus nem com D maiúsculo e nem com D minúsculo. Principalmente com D maiúsculo, porque só existe um Deus com D maiúsculo, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são 3 deuses em um. Nós somos, no máximo, chegamos até a perfeição de senhoria. Nós podemos ser senhores com S minúsculo. Nós podemos ser senhor, porque nós temos os adjetivos, os dons do bem, e daí nós podemos ser classificados como reis, sacerdotes, profetas, mestres, tudo com letra minúscula, tudo com iniciais de letras minúsculas. Porque até o Satanás, o diabo, ele pode ser senhor. Os anjos, eles podem ser senhor, mas com S minúsculo. Senhor com S minúsculo é só o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas o Deus Espírito Santo, ele fica mais lá no céu da luz, lá no terceiro céu. Como está escrito em 2 Coríntios, no final dos capítulos de 2 Coríntios, que existe 3 céus, para representar todos os céus que existem no sistema galáctico, no universo que Deus criou. Então, nós estamos nessa dimensão que é terrena. Então, estou passando a
a classificação da hierarquia que a gente pode ser inserido. Independente se a gente estiver dentro da igreja institucional que os homens criaram ou não, porque quando Jesus e os apóstolos, aliás, Jesus quando estava aqui não criou nenhuma igreja. Quando ele estava vivo, ele não criou porque ele ainda estava formando os representantes, que eram homens, que eram os 12 apóstolos. Então ele estava instruindo, ensinando. Então ele não montou nenhuma igreja aqui na Terra. Vamos ser sinceros. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11. Daí depois, quando ele morreu, que não era essa a função dele, fundar uma igreja e começar a trabalhar dentro da igreja e fazer as funções devidas dentro da igreja. Depois que ele morreu, faz parte do conceito da mente de Deus. Deus queria e querará, porque ele é tudo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, ele determinou que depois da morte de Jesus Cristo e depois da ressurreição dele, que Jesus Cristo já ressuscitou. E quem morre junto com Jesus Cristo também é ressuscitado. Então nós já ressuscitamos também. Porque é questão de tempo, porque Deus ele é atemporal. Mas aqui dentro da Bíblia está escrito que quando Jesus morreu, ele já levou cativo o cativeiro, como está escrito no livro de Gálatas. Eu acho que só existe uma passagem falando disso, que está logo, acho que nos primeiros capítulos de Gálatas, descrevendo que Jesus já levou cativo o cativeiro. Por quê? Porque ele já ressuscitou pessoas já. Inclusive as pessoas do povo judeu israelita. Porque, como isso que eu estou explicando, porque a cruz, o madeiro, foi o divisor das águas de um tempo para outro. Então acabou, encerrou o tempo do Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento. Então é isso, é isso que os didáticos, os cientistas religiosos, eles não entendem, principalmente esses que são ateus e anticristos, que estão na internet, que tem canais no YouTube, que estão dando aula, que estão enganando muita gente, estão levando as pessoas para o inferno, porque em vez deles falarem, pregarem a palavra de Deus no estado da essência espiritual, não, eles ficam falando sobre coisas carnais. O pensamento deles são carnais, então as pessoas elas ficam iludidas, igual o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João foram iludidos, persuadidos por esses falsos mestres, por esses mestres judaizados, porque eles querem entender a Bíblia através do olho carnal, não do olho espiritual. Então eles ficam combatendo, por exemplo, as igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, porque são as únicas igrejas que ainda seguem o caminho da espiritualidade. Porque as outras igrejas já estão tudo assim, desse jeito, tá tudo artificial. Eles usam a lógica em vez de usar a fé. E esses doutrinadores, em vez de eles ensinarem a fé, o espiritual, eles usam a parte lógica da teologia da questão da Bíblia e do conceito da divindade. Então eles deturpam tudo.
Então fica uma guerra, eles querem destruir uma coisa que Jesus Cristo veio aqui e destruiu e reconstruiu. Agora nós estamos num novo tempo. Então, é uma nova estação. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Meu argumento é que na parte 2 do versículo 16 do capítulo 14 do livro de João, Jesus estava falando assim: e ele, o Deus Pai, vos dará outro consolador, tá vendo? Quem é esse consolador? É o Espírito com E maiúsculo, que é o poder de Deus, é o poder sacerdotal. Por que é o poder sacerdotal? E por que está escrito consolador? Eu não vou aqui falar sobre exegese, por exemplo, que é a análise crítica profunda, detalhada de um texto, para extrair seu significado original. Porque eu não entendo de estudo científico religioso, eu não sou teólogo. Então, e a intenção do autor também, sem incluir interpretações pessoais subjetivas, que a exegese, ela é definida assim para os teólogos, os teóricos. Mas eu interpreto ao contrário, eu interpreto na forma pessoal e subjetiva. E a exegese, ela não aceita isso. Então, eu não sou exegese. Então, eu não tenho obrigação de conhecer o que significa. Eu não tenho obrigação, não sou obrigado. Significa consolador na palavra, na língua hebraica, na língua grega, na língua aramaica, na língua suméria, na língua não sei que lá, de não sei o que, na língua egípcia. Eu não sou obrigado a saber disso, porque a Bíblia ela já foi traduzida. Já foi traduzida por homens que eles dizem que são ligados à divindade espiritual do bem, vamos dizer assim, que veio após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, mas eu só acredito nos 12 apóstolos, que foram homens. Só neles eu acredito. Eu não posso acreditar depois de Cristo naquelas autoridades do cristianismo, por exemplo, da igreja, não da igreja primitiva que os apóstolos criaram, mas da igreja que os gentios que se tornaram cristãos, como eu não lembro do nome deles agora, porque são muitos nomes, Jerônimo, são muitos nomes, porque como eu falei, eu não sou teólogo, eu não sou estudante de teologia, eu só pego alguma coisinha assim que eu estou começando a aprender agora, porque eu tenho mais condição, que eu estou morando numa casa, estou comendo um pouco melhor, eu tenho tempo agora de ficar lendo, estudando, fazendo vídeo. Eu só estou pegando, estou vendo vídeo das pessoas também que são intelectuais, que falam desse assunto. Então, esses homens, eles redigiram um novo sistema dentro do cristianismo, após o primeiro século, que seria 200, 300, 400 anos depois de Jesus Cristo. E daí eles criaram os concílios papais, os concílios do imperador Constantino, o concílio de Nicéia. Esses concílios aí eu não entendo nada. Mas aí houve uma transformação dentro do mundo cristão. Mas esses eu não considero como os pais da fé. E nem os reformadores protestantes, depois, mais posteriormente, no século XV, XVI, da era cristã, também não considero, mas eles articularam a Bíblia que eu tenho, então eu uso as palavras e o texto que está escrito dentro da Bíblia Sagrada que eu tenho, que todo mundo tem. Então é uma Bíblia
canonizada, cristã. Então não precisa ficar muito preocupado com isso daí, porque está escrito em 1 João que quem ensina é a unção, que é o Espírito, que é esse Espírito que eu estou falando. 1 João capítulo 2 ou 3. Está falando que quem ensina é a unção do Espírito de Jesus Cristo. Então, eu não posso ficar seguindo homens que falam muitas coisas que não tem nada a ver com fé, como eu falei agora, porque eu estou analisando a Bíblia do jeito que Jesus disse, e está escrito dentro da Bíblia que pode fazer isso. Qualquer um pode pegar a Bíblia e ler e interpretar do jeito que quiser, sendo do bem e o mal, sendo correto ou incorreto, porque depois é Jesus que vai julgar, porque é Jesus que sonda a mente e o coração das pessoas, então é ele que vai julgar se a pessoa interpretou do jeito certo ou do jeito errado, independente se a Bíblia está certa ou se está errada. Se a Bíblia tivesse errada, no pensamento espiritual, se a Bíblia tivesse errada, no pensamento subjetivo, se a Bíblia tivesse errada, nós nem teríamos essa Bíblia. Essa Bíblia, essa palavra de Deus que chegou na nossa mão, a Bíblia que eu uso é a Bíblia dos Protestantes, 66 livros. Não sei qual que é a versão dela, é a versão do Almeida Corrigida e Fiel, mas falo que existe tanta versão, daí mudam aqui o contexto da tradução. Falam isso, mas não sei se é verdade. Se tiver errado, aí a culpa não é minha, porque Jesus está vendo que eu estou me empenhando em fazer aquilo que eu tenho nas minhas mãos. E não estou seguindo a doutrina de demônios, como está escrito aqui na Bíblia, que Jesus fala, doutrina de demônios. Tudo que eu tenho visto por aí. Então eu sigo, por isso que eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu sigo o reinado que já está posto aqui na terra, que é o reinado cristão. Daí Jesus me deu o poder, a liberdade, ele me deu toda a força para mim poder construir uma igreja do jeito que eu quiser. Então eu posso pegar a palavra da Bíblia e misturar com a palavra da Bíblia da agroecologia, que se trata dos alimentos que servem para o corpo humano, que é o templo de Deus. Então, a Bíblia da agroecologia, ela é sagrada também, porque ali tem todo os detalhes minuciosos da pessoa produzir um alimento de altíssima qualidade nutricional para abastecer o corpo, para o corpo ficar saudável. Daí acontece o milagre, que eles não acreditam, porque eles são ateus e anticristos, eles não acreditam em nada. Eles ficam questionando que não existe milagres como existia de cura na época da igreja primitiva, quando Jesus Cristo e os apóstolos estavam vivos aqui na terra. É lógico que não existe, porque esse Consolador aqui com C maiúsculo, ele é espiritual com E maiúsculo, mas para que o espírito que está em outra região, em outra constelação, em outro mundo, em outro espaço, em outra dimensão, possa agir aqui na Terra, é preciso que ele utilize os seres vivos que Deus criou, como seriam as plantas, os animais e o homem, porque uma coisa, ela é interligada na outra. A planta, ela, como está escrito na Bíblia agroecológica que eu tenho aqui, que é o manejo ecológico do solo, que é considerada a Bíblia da agroecologia. O que está escrito aqui ou no outro livro que a doutora Ana Maria Primavesi escreveu, que ela é a maior autora, autoridade consumada aqui na Terra, representante do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ela escreveu em outros livros dela que eu tenho aqui? Ela escreveu que o homem
precisa da planta, a planta precisa do homem, o homem precisa do animal, o animal precisa do homem e da planta, o homem precisa da terra, a terra precisa do homem. É assim por diante, não é uma coisa isolada. E isso que nós vamos estudar aqui dentro da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu vou passar todas essas informações. Então, esses que são teólogos, especialistas, eles não entendem nada, porque em 1 Coríntios está escrito em um dos capítulos que ainda não é dado a hora da gente conhecer tudo. Deixa eu ver se eu consigo chegar até lá. Se eu não me engano, está em 1 Coríntios, capítulo 13. Preste atenção, ó. Para o homem ainda não é ainda o tempo de conhecer todas as coisas. Vamos lá, vamos ler. Tá vendo? Ó? Só esse versículo, esta parte da Bíblia, eu já consigo provar isso que eu estou falando. Ó. Vamos ver se está escrito lá isso que eu estou falando. Em 1 Coríntios, capítulo 13, ó. Ó, preste atenção, vamos falar de conhecimento. Eles acham que eles conhecem tudo. Que eles ficam debatendo, ficam brigando, ficam discutindo para ver quem é o melhor. Vamos falar de conhecimento agora, ó. Preste atenção. Vamos ver qual que é o verdadeiro conhecimento, que é o que está escrito dentro da Bíblia. Vou tirar esse conceito, esse pensamento que está escrito dentro da Bíblia Sagrada Cristã. Porque só existe uma igreja e uma Bíblia, que é dos cristãos. Então, a Bíblia não está adulterada, ela é legítima. Ela é 100% original. Ó. Versículo 9. Porque em parte conhecemos, está vendo? Em parte. Porque em parte conhecemos. A palavra conhecer significa o quê? Conhecemos todo mundo. Está querendo dizer que conhecemos todo mundo. Não é só uma pessoa que conhece, a outra não conhece. Aqui é no sentido geral, ó. Porque em parte, não está escrito assim, porque por inteiro conhecemos. Tá vendo? Então, tudo isso que as pessoas falam, que todo mundo fica maravilhado por causa da inteligência, do conhecimento da pessoa, que nem esse professor aí da internet, o tal de Fábio Sabino, que fica se vangloriando que ele é melhor do que todo mundo. Então, por que ele não lê essa parte aqui? Daí ele vai dar outra intenção, outra alternativa, outra interpretação. Ele não vai dar a mesma que eu estou passando agora. Daí ele vai usar outros esquemas, vai usar outros pensamentos, vai usar a ciência científica dele, humana, que ele estudou, mas eu não preciso estudar isso que ele estudou, porque eu já tenho a Bíblia. O meu conhecimento ele é espiritual, ele não é carnal. Então está escrito aqui, ó, versículo 9, porque em parte, ó, é Deus e Jesus que está falando, não é homens. E não estou sendo influenciado pelo conhecimento mundano dos homens, ó. Porque em parte conhecemos, não pela totalidade. E daí eu não preciso de exegese, hermenêutica, para traduzir e interpretar uma coisa que está escrito aqui. E daí não adianta falar que o texto está errado, está adulterado, não foi escrito corretamente. Como é que ele vai provar isso? Se ele é meramente um ser humano, ele quer ser Deus, mas ele vai ser Deus lá no inferno, quando ele morrer, porque eles falam que não existe inferno, que Deus não faz nada, que Jesus Cristo não é filho de Deus.
e depois fica pegando a Bíblia para provar tudo isso. Isso daí não é heresia? Isso daí que eles fazem não é blasfêmia? Isso daí que eles fazem não é profanação, não é sacrilégio? Não é paganismo? O que é blasfêmia? Blasfêmia são palavras que ultrajem a divindade religiosa ou pessoa ou coisa respeitável. Eles não estão ultrajando Deus, Jesus Cristo, que são a divindade? Porque eles não acreditam em Deus e Jesus Cristo, o Deus que nós da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados acreditamos. Eles pegam a Bíblia, que é a palavra sagrada, e distorce tudo, inverte tudo. Então, o que significa, então, o conhecimento? Dentro da Bíblia, ó. Porque, em parte, ó, não está dizendo aqui o todo, ó. Porque se estivesse dizendo em parte todo o conhecimento, o homem conhece, aí sim. Aí eles podiam falar o que eles quiserem, blasfemar do jeito que eles estão falando, que estaria correto, mas aqui está falando assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos, ó. Tá falando para o homem, para o ser humano, qualquer pessoa, independente se ele é da religião cristã, se ele é da religião mundana, independente se ele é do protestantismo, do catolicismo, ó. Em parte conhecemos e em parte profetizamos, tá vendo? Também eu profetizo em partes também. Eu não posso, porque eu sou profeta também, com P minúsculo, porque eu tenho visões, eu faço sinais de prodígio, faço maravilhas, como estou fazendo. Eu era morador de rua, estou dando meu exemplo agora. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Fiquei trabalhando 1 ano e 7 meses para ganhar R$ 200 lá na horta lá do Allan Kardec, que é o hospital de louco lá, que eu tenho problema de doença mental. Então eu fazia terapia. Eu ficava o dia inteiro trabalhando lá, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, para ganhar 200 conto. Isso daí não é milagre, não? Não é milagre isso, não? E eu fiquei 1 ano e 7 meses. Qual que era a minha vida? Qual que era a minha conduta? Eu acordava às 6 horas da manhã todo dia, daí eu ia lá, chegava 8 horas, tomava café, ia trabalhar, depois eu chegava a hora do almoço, comia, depois ficava a tarde inteira lá, depois saía às 4 horas, tomava o café da tarde lá, saía e voltava para a barraca. Daí, quando eu tinha tempo, eu ficava lendo, estudando a Bíblia, vendo os outros livros. Daí, quando eu chegava na barraca, ainda tinha um pouquinho de luz solar, porque dentro da barraca não vai ter luz, iluminação artificial. Daí eu chegava às 6 horas, eu ia dormir, porque eu ia dormir 6 horas para acordar 6 horas para ir trabalhar de segunda a sexta. Daí no sábado e domingo eu ficava um pouco descansado, mas eu ficava dentro da barraca só estudando a Bíblia, porque eu só tinha a Bíblia ali. Depois ia aparecendo um livro ou outro, mas eu só ficava estudando a Bíblia. Por isso que eu sei essas coisas aqui, tô aprendendo em partes, tá vendo? Em partes. Conhecimento em partes, tá vendo? Eu não conheço tudo, mas está escrito aqui, ó. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que estou fazendo é uma profecia que Deus e Jesus está dando para mim, através do conhecimento da Bíblia. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, está vendo? Eles falam que esse tal de Sabino aí está falando que Jesus Cristo não vai vir. Mas o que está escrito aqui no versículo 10? Mas quando vier o que é perfeito, quem que é perfeito? O Fábio Sabino é perfeito? O Lula é perfeito? O presidente dos Estados Unidos é perfeito? O Mandela é perfeito? O Papa é perfeito? Até Moisés, Arão, que Deus matou ele porque ele fez o burrinho de ouro lá, que ele pecou pro povo, é perfeito, apesar que ele era homem de Deus, mas ele obedecia o que Deus mandava, mas ele errou. Deus matou ele lá no deserto, lá, quando
Moisés, o irmão dele, foi pegar as tábuas dos 10 mandamentos, ele ficou entretendo o povo com o burrinho de ouro lá, todo mundo ficou dançando, adorando. É isso que eles fazem, todo mundo faz isso. Esses daí são perfeitos, é esses que vão vir aqui, ó. Mas quando vier o que é, ou aliás, quando vier o que é perfeito, tá vendo? Perfeito, nós estamos falando de perfeição agora. Nós não estamos falando de imperfeição. Esses homens aí que se acham que sabe tudo, são sabidos, que nem esse tal de Sabino aí, tá levando todo mundo para a perdição, porque os que estão dentro da igreja evangélica, mesmo sendo institucional, mesmo tendo os problemas que eles têm, porque está escrito lá em Apocalipse, que Jesus já deu a sentença de todas as igrejas cristãs no mundo, das 7 igrejas da Ásia, porque as igrejas de hoje, no mundo inteiro cristãs, elas são derivadas, oriundas das 7 igrejas da Ásia. Principalmente a de Jerusalém também. Por quê? Porque Jesus veio para ele destruiu, Jesus veio e destruiu o judaísmo como Deus queria. Só que eles ainda persistem no judaísmo, no islamismo. Jesus destruiu tudo: islamismo, judaísmo, espiritismo, candomblé, macumba, budismo, tudo que você pode imaginar. Todas as religiões do mundo que existia antes do cristianismo e depois, Jesus já destruiu toda. Só existe uma religião, que é o cristianismo, mas cada um pode criar e montar a sua religião cristã. Jesus Cristo deu essa liberdade, está escrito aqui na Bíblia. Por isso que eu estou falando da questão sacerdotal. Porque a pessoa sendo sacerdote, ela pode comandar e controlar qualquer religião cristã. Mas para isso, ela tem que sair do mundo, ela não pode viver no mundo. Você não pode viver em 2 mundos, no mundo da luz e no mundo das trevas. Vai chegar a hora, eles falam que não vai acontecer isso, que não vai acontecer várias coisas que a religião cristã prega. Esses ateístas, aí eles falam que não é verdade, daí eles ficam usando a Bíblia para comprovar, daí fica uma disputa que nem Paulo fazia lá na época dele, vira uma coisa assim insana, sabe? E na Bíblia está escrito que o cristão ele não pode ficar debatendo e contendendo com as pessoas do mundo, porque na visão do cristão essas pessoas são mundanas, são pessoas pervertidas, perversas. Esse tal de Sabino aí, ele é muito boçal, ele fica falando, fica querendo dar uma de intelectual, inteligente, que sabe tudo. Mas daí na hora da descontração lá, dos vídeos que ele faz lá, daí aparece ele falando palavrão, falando besteira, falando de mulher. Então qual que é a conduta certa? Isso daí é uma conduta mundana. Às vezes eu perco a cabeça e também falo assim, mas é época da minha necessidade, pelo que eu passei. Eu cumpri o mandamento perfeito. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Carrega o seu madeiro. Eu quero ver o homem que faz isso, que vai morar na rua durante 4 anos, que é perseguido, humilhado, maltratado. Eu fiz tudo isso que está escrito na Bíblia. Agora, as virtudes, a moral, a ética, o modo de vida que Jesus Cristo e Paulo ensinou, daí ninguém quer fazer, quer ficar pobre, ninguém quer ser pobre. Daí ele vai lá, esse homem tá mal gordão. Vai lá na churrascaria, come do bom e do melhor, e depois fica falando mal de Deus e de Jesus. Mas aí depois ele vai pagar a conta. No dia do juízo, que ele tá falando que Jesus não vai voltar, vamos ver se ele não vai voltar mesmo. Porque eu já sei que eu tô salvo, porque eu tô vivendo aqui tranquilo. Eu fui pro fundo do poço e Jesus me resgatou, porque se eu tivesse agindo incorretamente, Jesus nem tinha me tirado lá. Eu tava lá na barraca, lá no meio dos ratos, lá tinha cocô de rato lá onde eu dormia, eu vi.
tinha terra, sujeira, ficava com os cachorros lá, comia o que tinha, que me dava. Eu não posso ficar comendo massa, que eu sou ultra diabético, minha diabetes vai para 500, 600. Nem fui almoçar porque ela tá alta, eu nem tava conseguindo enxergar. Tô enxergando tudo embaçado. Por quê? Porque eu não tenho essa alimentação da Bíblia, da agroecologia que eu tenho aqui. Mas como é que eu vou fazer uma coisa sozinho se ninguém quer participar? Tá todo mundo vivendo no mundo? Então, as pessoas vão ser aniquiladas, como está escrito aqui, ó, versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, tá vendo? O que vier em parte, nós estamos falando de partes, tá vendo, ó? Olha só que estudo, ó. Já sabemos que o conhecimento é em partes, então eles estão errados. Aqui vai uma resposta para esses incrédulos aí. E profetizamos em partes. Como eu sou profeta, eu posso profetizar só em partes, eu não posso profetizar tudo. É só Deus e Jesus e o Espírito Santo e o Espírito de Melquisedeque que tem essa condição. Eu só profetizo em partes, tá vendo? E como que eles não usam profecias, fé, como está escrito na Bíblia? Depois nós vamos entrar. Oração, amor, porque eles são tudo desumano, né? Eles são tudo malfeitores, né? Daí nós vamos entrar nos versículos da Bíblia falando sobre essas virtudes espirituais. É isso que é espiritual. Agora eles querem usar toda a lógica para resolver os problemas e as questões do mundo. Daí ficam falando, argumentando que Deus fica matando todo mundo no mundo, fica destruindo os judeus, fica fazendo um monte de destruição, né? Fica dando um monte de sugestão, de pensamento que não tem lógica e ainda quer ratificar que o que eles estão falando é sagrado. É sagrado para eles, porque eles seguem o diabo e os demônios, e depois ficar falando que é santo, que acredita em Deus. Depois chama a gente de maluco. Quem que é o maluco agora? Mas quando vier o que é perfeito, ó, tá vendo? Além disso, o versículo 10 já está provando que Jesus vai vir, ó. Mas quando vier, ó, futuro, ó, vier, Jesus já veio, já voltou, consagrado, glorificado, ele vai voltar agora como poderoso. Ele vai voltar como poderoso. Ele já veio assim? Não veio. Então ele vai vir ainda. Ele fica pregando, falando que... E daí quem está debatendo com eles nem usa esses versículos, porque nem dá tempo também. Acho que a pessoa nem lembra na hora também. Os opositores lá que estão debatendo com esses satanistas aí. Tá vendo, ó? Mas quando vier o que é perfeito. Quando vier, ó. Tá vendo? Jesus vai vir, ó. O texto bíblico comprovando, ó. Independente se está certo ou errado, se foi traduzido certo ou errado, mas está escrito aqui, ó. Essa que é a fé que a gente tem, ó. Então, o que é... Então, vou ler devagar agora. Então, o que o é, em parte será aniquilado. O que significa isso? Então, o que é o que? Vamos lá. Então, o que o é? Então é assim. Pergunta. O que significa aqui nesta parte do versículo, nesta passagem dizendo assim: então, o que o é em parte? O que significa isso? Esse então, o que o é o que está acontecendo aqui no mundo agora. Esta parte é referente a tudo que é o que o é. O que o é?
é tudo aquilo que a gente vive, presencia, o que ou é. Então, está aí, daí, o que vem logo a seguir? Em parte será aniquilado. Então, uma parte do que a gente conhece, tá vendo? A gente não conhece tudo, tá vendo? Esse versículo 9 e 10 está falando disso, partes. A gente só conhece as coisas em partes. Nós não conhecemos tudo plenamente. Então não adianta ficar debatendo, discutindo com uma coisa que ninguém conhece. É o que está escrito aqui. E eles interpretam de outro jeito para confundir a mente das pessoas. E as pessoas incautas, ignorantes, que se acham sábias, soberbas, porque ontem eu estava vendo o debate desse Sabino com um pastor chamado Pedrão, Zezão, um negócio assim. Mas o pastor, ele era muito inteligente, ele era bispo. Ele nem era pastor, ele era bispo de uma igreja. Eu não sei qual igreja que ele era, mas ele sabia bastante coisa, ele tinha bastante conhecimento humano. Ele falava, ele era matemático, ele tinha faculdade na USP, ele sabia hebraico, grego, hebraico. Ele falou em hebraico com o Sabino. Desde os 10 anos ele estudava hebraico, desde os 15 anos de idade. Ele tinha 65 anos. Ele era muito inteligente. E o público lá do Sabino, que é tudo anticristo, que estava assistindo o Hangout, tinha mais quase mil pessoas assistindo, ficava chamando o homem de burro, de ignorante, de pregador, ficava só maltratando o homem e o homem dando uma aula usando a fé, a crença e a Bíblia. E o público lá falando mal que ele estava fugindo da conversa do Sabino. É claro, porque eles estavam lá querendo ouvir outra coisa. Por isso que eles são inimigos da cruz, como está escrito lá em 1 Coríntios. São inimigos da cruz, como Paulo falou. Porque eles não têm fé nenhuma. Eles são ateus, anticristo, eles têm fé no demônio, no Deus dele, com D minúsculo. E daí quando fala isso para eles ficam tudo revoltado, tudo nervoso, porque eles estão com os espíritos malignos. Eles querem confronto, eles querem briga, eles querem luta, eles querem ver sangue, igual nas arenas. Só que eles querem dar uma de serem civilizados, assim, sabe? Que antigamente, lá nas arenas lá da Grécia e de Roma, o passatempo deles era matar os cristãos lá. Jogava os cristãos lá na cova dos leões, lá, que nem fizeram com Daniel. Dizem, eu não sei ainda, né? Mas pelo que eu tô vendo, na época de Martinho Lutero também, aquela mulher que foi queimada lá no fogo, lá na França, lá. Esqueci o nome dela agora. É uma mulher da história. Esqueci agora, mas todo mundo conhece ela. Então, esse povo é tudo satanista. Só que ou eles se vestem da roupa do cristianismo, ou então eles fazem o jogo ao contrário. Daí eles são contra o cristianismo. E daí eles fazem de tudo. Por isso que existe essa guerra, essa batalha, essa diferença. E Deus só tá lá assistindo lá e dando risada lá em cima lá. Da ignorância de todo mundo. Deus tá escrito lá em Salmos, capítulo 1. Deus está lá, sentado desde Jesus Cristo, lá na paz, na tranquilidade. E a Bíblia é isso, a Bíblia passa isso, a paz, ter bom ânimo nas dificuldades, igual eu tinha, por isso que eu venci, agora eu sou rei. Estou provando na vida real, não na vida imaginária, fictícia, na ilusão deles. Eles falam uma coisa lá ao vivo e depois nos bastidores eles fazem outra. Fica fazendo orgia. Porque quando fala de mulher, esse Sabino aí, esse tal de Sabino aí, que as pessoas estão idolatrando ele, quem idolatra homem vai para o inferno, está escrito na Bíblia. Quem idolatra homem, imagem de homem, vai para o inferno, está escrito na Bíblia.
Em todas as passagens da Bíblia está escrito isso. Então o caminho deles é esse, a perdição. Mas só que eles não querem ouvir, porque eles não gostam do espiritual, porque o espiritual não vai dar dinheiro, casa, comida, não vai deixar eles ficar no pecado igual eles ficam. Então, vai de cada um. Eu fico vendo só para mim ir analisando e retendo as coisas, para mim também já colocar estas questões no canal, para alertar as pessoas que têm o coração bom, não que tem o coração ruim igual eles. Então eu vou ler aqui, vou terminar essa parte e vou ver se eu como alguma coisa que já está começando a me dar mal-estar. Então está escrito aqui, ó, versículo 10. Então é isso que vai ser aniquilado. Em parte vai ser aniquilado eles, não a gente. Entendeu? Mas quando vier o que é perfeito, daí quando Jesus vier, porque não é a hora, então por isso que nós não temos que fazer o mal, que é fazer coisa errada com eles. Então, o que o é, tá vendo? Tudo isso que nós vivemos e conhecemos aqui no mundo, é isso aqui. O que o é tudo. Daí, em parte disso que a gente vê, que a gente acha que é errado, será aniquilado. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Está vendo? Jesus não fala que para a gente herdar o reino dos céus, nós temos que voltar a ser meninos, lá em Mateus, ele orientando os discípulos. Por quê? Porque o menino, ele é puro, ele tem a mente pura, ele não tem maldade no coração, igual essas pessoas. E não está escrita a palavra homem aqui, ó? Ó, depois que virou homem, ó, cheguei a ser homem, ó. Acabei com as coisas de menino. Por isso que eles não vão herdar o reino dos céus, porque eles não são puros, não são santos. Tem que fazer coisas de menino, que é ser espiritual, ter fé, crença, receber a graça. Eles não entendem isso, eles querem fazer de outro jeito. Tá vendo como eu provei? E aqui no final do texto está escrito fé. Está escrito fé. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigmas, está vendo? Tudo isso que nós vemos são enigmas. Então é difícil entender. Por isso que as pessoas não entendem. Mas então veremos face a face, porque nós vamos ver Deus e Jesus Cristo, e eles não. Entendeu? Eles não vão ver, porque eles não acreditam. É isso que está falando aqui, essa sequência. Por isso que eu escolhi essa sequência de versículos. Agora conheço em parte, tá vendo? Paulo fala, ele usa a palavra parte de novo, tá vendo? Em parte, tá vendo? Então conhecerei, agora conheço, agora, tá vendo? Ó, em parte, agora, ó. É pra gente, ó, pra todo mundo, ó, de todos os tempos. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Porque daí, quando você vê Jesus na tua frente, daí você vai ver que você conhecerá que você era conhecido, ó. Como também sou conhecido, porque Jesus te conhece. Jesus não conhece eles, porque eles não se arrependem do mal que eles estão fazendo, do pecado. Por isso que o mundo é desse jeito. Por isso que todo mundo morre, assassinado, violência, tem doenças. Porque eles mesmos são o mal. Eles mesmos são os diabos, os demônios anticristos, os falsos profetas. É isso que está escrito. Eu só estou acelerando porque não dá tempo de eu ficar mais aqui, que eu já estou começando a ficar passando mal. Para terminar, versículo 13.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Eu nem vou falar mais, mas ficamos por aqui. Deus abençoe e a paz do Senhor.